Opa, e aí meus ratinhos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista de Transformice. E hoje eu estou aqui com ele que é conhecido por ter criado minigames muito famosos como o Circuit e o Uno. Ele que fez parte da equipe do blog da Área 801 juntamente com o Rod Brasil. Ele que já foi moderador, Map Crew, Sentinela, Fancorp e atualmente está na equipe de Moduli. Sim, ele mesmo. Eu nunca pensei que entrevistaria ninguém, mas aqui estamos nós. E aí ninguém, conta pra gente um pouco sobre você. Olá, eu me chamo Gustavo, tenho 30 anos, eu moro no Rio Grande do Sul e eu trabalho atualmente como analista de sistema. Olha, tu é surista também, que legal, cara. Analista de sistemas, isso é muito legal, eu também curto programação. E é isso, cara, é um prazer estar aqui com ninguém, mesmo que pareça que eu tô falando sozinho. É um prazer estar com você aqui, Gustavo. E bora começar essa entrevista então. Como que você descobriu o Transformice e o que te atraiu pro jogo? Conheci o Transformice por um chat de blogueiro. Um dos integrantes, ele enviou o link do jogo e convidou a gente pra jogar, né? A gente jogou, eu não lembro quantas pessoas eram, a gente jogou numa sala privada e eu me surpreendi bastante com o jogo, assim. A primeira impressão que ficou pra mim, assim, era dos mapas de cooperação, assim, que era aqueles de alma gêmea, né? Que eu achei genial. E depois, mais ainda, que eu gostei do jogo foi a parte de ser xamã, assim. Enfim, exercitava a criatividade do jogador, né? Mesmo os mapas sendo iguais, tu podia fazer a solução que tu quisesse, né? E também me agradou mais ainda depois que fizeram o editor de mapa, porque daí tinha basicamente mapa infinito pra tu jogar. E ainda mais o xamã e mais ainda o comportamento dos ratos, né? Que é meio aleatório. Então, basicamente, sempre, todo dia que tu joga não é a mesma coisa. E aí, enfim, me viciei e continuei jogando. Ah, então tu curte mais a parte criativa do jogo, né? Ser xamã, criar mapas, pô, legal, legal. E pra quem não sabe, o Ninguém, ele começou a jogar em julho de 2010, apenas 2 meses depois do jogo ser lançado. Então, tenho certeza que ele deve ter muita coisa bacana pra contar pra gente aqui hoje. E é claro que uma pergunta que não pode ficar de fora dessa entrevista é o que tem por trás do seu nickname? Qual que é a história por trás dele e como que esse nick que você usa repercutiu ao longo do tempo? Foi criado assim meio por acaso, né? Eu ia criar uma conta nova, né? Porque antes eu usava uma conta com o meu nome de verdade, né? Eu queria botar a conta de Senhor Ninguém. Ia estar escrito assim, SR Ninguém. Só que aí eu vi que ficou muito feio, né? Porque daí ficou um N minúsculo. Aí eu deixei só Ninguém, assim. E aí eu me surpreendi, foi. E aí, enfim, ficou esse nick. E eu gostei, assim, porque o pessoal brincava bastante com ele, né? Tipo assim, eu pegava first e aí o pessoal ficava, ninguém firstou. Aí melhorou ainda mais depois que o jogo ficou em português, né? Tinha as frases que o próprio jogo escrevia, né? Ninguém é seu xamã, siga-o. Aí tinha também o ninguém é só uma gêmea. Enfim, e o pessoal brinca com o nick e tal. Eu gosto bastante. Ah, ninguém é seu xamã, siga-o, é bom demais. Também tem o ninguém roubou o queijo, pegue-o. Cara, dá pra fazer muita piada com o teu nick, cara, é muito legal mesmo. Nunca troque esse nick na tua vida, por favor, não faça isso. E, cara, o que você acha do Transformice atualmente? Tem alguma coisa aí que você acha que deveria ser mudada aí pra melhorar o jogo? Eu acho que o jogo ele ficou perdido no tempo, né? Agora ele tá só respirando por aparelhos. Eu sempre pensei assim que o Transformice foi feito assim pra ser um jogo pra tu exercitar tipo a criatividade, né? Já era desde o início assim, tu ser xamã, criar mapa, sei lá, inclusive como o rato, né? Tu exercita a criatividade improvisando no jogo, né? Acontece diversas situações lá e tu vai lá e fez. Daí eu sempre achei assim parecido com outro jogo que eu gostava muito, que era Little Big Planet. Ele era focado em criar mapa, experiência, né? Foi basicamente um antecessor, assim, do Roblox, por ver. E talvez o Transformice poderia ter sido um Roblox 2D, assim, se ele tivesse focado mais, assim, na parte de ferramenta, criação de minigame, né? Eu até brinquei uma vez, assim, eu coloquei no Discord ali, nos memes, né? Uma imagem, assim, que o editor de mapa, como é que ele era em 2010 e como que ele é hoje. E não mudou nada. A interface é exatamente a mesma. Tanta coisa que ele poderia ter mudado para ficar mais acessível, assim, né? Mas nada mudou. E o que eu acho que poderia ter mudado tudo era o Transformice ter ido para celular, né? Mesmo que ele não tivesse a mesma jogabilidade, eu acho que ia agregar novos públicos, né? Porque hoje em dia o Transformice só tá na Steam, né? E aí, que jogador novo que vai entrar na Steam para jogar Transformice? Tem tanto jogo gratuito aí, né? Enfim, não dá. Mas quem sabe no celular ele poderia ter agregado novos jogadores, né? Pois é, né, cara? O Transformice acabou se tornando um jogo mais competitivo, né? Essa parte da criatividade não foi muito explorada.
Seria bacana demais se o editor de mapas tivesse novas funcionalidades e tudo mais, e fosse mais fácil de se utilizar algumas coisas que temos lá, né? Eu sei que às vezes um Map Crew, para ele poder fazer uma função ou outra dentro do editor de mapas, ele tem que saber até programar. É um negócio bem chato, um negócio bem complexo, né? Eles podiam ter facilitado isso e investido mais nisso, né? Eu acho que seria realmente algo que mudaria bastante o jogo. E o tão chamado Transformice para celular, né? Ele até chegou a ser lançado, uma versãozinha aí bem primitiva do jogo. Tava até que legal, mas foi descontinuada, não investiram mais nisso, não teve mais atualizações e sumiu do mapa, né? Eu acho que também podia ter investido nisso, que também seria bem legal. Mas enfim, como que foi fazer parte da equipe da Área 801? Quais que eram as tuas funções lá dentro e por que você acabou se ausentando? Na verdade, o Aria, ele foi uma continuação do Transformice Blog, né? Que foi feito em 2010. Eu fiz com o João Manuel e a Pox, né? Que eram dois blogueiros daquele chat de blogueiro que eu conheci o jogo e tal, né? Só que daí, em 2013, a Atelier, ela resolveu focar em novos jogos, né? Inclusive, foi aí que ela anunciou o Celusco, né? Quem é que lembra? E aí a gente resolveu fazer um portal, uma plataforma própria para poder abrigar todos esses jogos, né? Daí aí eu não poderia mais transformar esse blog, né? Teria que ser um nome mais genérico, então a gente colocou de Área 801. Só que não deu muito certo, né? E aí o João Manuel e o Rod, eles botaram a ideia pra frente, né? Como blog, e aí continuou, né? Como Área 801. Nessa época aí que eu também já fui um pouco ficando mais ausente, né? Do projeto, e aí um dos motivos, assim, é faculdade, e também eu tava focando em outros projetos no jogo, né? Eu tava fazendo um minigame e tal, né? Tava participando de mais equipe, né? E aí já tava faltando um pouco de tempo pro Aria. Mas eu ainda tava ali por trás nos bastidores, assim, né? Tava dando ideia, sugestão. Às vezes eu fazia uns memes pra postar ali no Facebook, né? Daí o Aria, ele ficou bastante conhecido por causa do canal no YouTube, né? Principalmente por causa do Rod, né? Fez uma baita produção, tinha bastante carisma e tal, né? Pouca gente sabe, assim, mas eu tenho alguns vídeos ali publicados no Aria, ali, se for ver os primeiros vídeos, era meu ali, de 2013. Na época que o canal ainda se chamava Transformice Blog. Tem gente que acha que é o Rod, é bem engraçado. O Rod, ele é sensacional, né, mano? Pra quem não sabe, eu já entrevistei ele. Vai estar aqui em cima no card, quando acabar essa entrevista, se você não viu ainda, corre lá que também tá muito legal, ele gravou com webcam e tudo, ficou incrível. E falando do blog, né, da Área 801, eu lembro que quando eu acessava o blog, lá tinha um ranking de comentários, né, as pessoas que mais comentavam nos posts ficavam lá ranqueadas, e o Ninguém sempre tava lá entre os primeiros. E essa é sempre a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu vejo tu no jogo, mano. O seu nome lá em primeiro no site, e isso nem é tão antigo, cara, foi lá em 2016, 2017, então até esse momento tu ainda estava bem presente no site e com certeza tu fez uma história muito importante lá no blog, né? Mas não foi só lá que tu fez história, eu fiquei sabendo que tu já foi moderador do jogo. Conta pra gente aí, compartilha um pouco as suas experiências e qual o motivo de tu ter deixado a equipe. Vamos ver se ninguém pode nos dar algumas respostas que ninguém mais poderia. Eu entrei na moderação em 2012. Basicamente, assim, quando eu completei 18 anos, eu entrei na moderação. Aí, enfim, eu gostei, assim, de primeiro momento. Assim, o que o pessoal fala, assim, que é um trabalho bem pesado, é pesado mesmo. A primeira coisa que acontece é quando tu entra no jogo, tu recebe um monte de mensagem privada na hora, assim, o teu chat não para, querendo reportar, né, o jogador com hack, enfim, e aí tu não é capaz de atender tudo, né? Então tem que atender alguns, ou então a coisa que a maioria faz, né, é silenciar, né, deixar travado, para que a gente reporte só na sessão ali quando o pessoal reporta ali no /report, né? E uma das coisas assim que me chateava era que eu não conseguia mais jogar o jogo de novo, né? Eu não podia mais jogar, porque enquanto eu tava jogando, o pessoal vinha ali e me cobrava, né? Porque tu não tá moderando, tu tá jogando, né? E isso aí é um pouco triste, porque o jogo ele é cheio de evento, né? E os eventos tu tem que jogar pra poder completar, né? Os administradores, eles não dão
os títulos, as coisas de graça pros moderadores, né? Então, se quiser completar o evento, tem que jogar. Aí eu não era mais capaz de jogar o jogo e aí isso aí foi um dos motivos pra eu ter saído. E outro motivo também que fez eu sair é porque o trabalho ele era muito repetitivo e meio que não tinha fim. A gente tinha que chegar lá e flagrar o cara usando hack. Tipo, uma coisa impensável, assim, num jogo. Porque geralmente, quando vão analisar o uso de hack ou algo do tipo, eles analisam, por exemplo, uma partida passada, eles analisam um replay, algo do tipo. Mas nós não, a gente tinha que flagrar o cara usando hack naquele momento. Fica esperando um tempão ali. Às vezes dava uns 10, 20 minutos, o cara não usou o hack. E a gente tem que partir pra outra, né? E no fim o cara era hack mesmo, porque o cara ficou parado disfarçando, né? E isso aí me chateava bastante. Então acabava que eu fui parando de entrar, né, no jogo e aí eu acabei saindo por inatividade. Pois é, né? Comparado com outros jogos, ser um moderador no Transformice é uma tarefa complicada mesmo, né? Você acaba tendo muita sobrecarga. Eu acho que esse fato de você ter que analisar com seus próprios olhos, ir lá e verificar se a pessoa está usando o hack não, sem ter nenhuma ferramenta, nenhuma forma de verificar assim de forma técnica se a pessoa está legítima ou não, igual existem em diversos outros jogos, através até mesmo dos próprios anti-cheats, né, que dizem que o Transformice teve, mas na verdade nunca teve, eles só ficam tentando driblar os hacks que vão saindo, e isso nunca acaba porque toda hora sai uma atualização nova com um hack novo, e isso vai ficar assim para sempre, essa disputa, né? E os moderadores, coitados, estão lá, né? Tentando banir, tentando descobrir se a pessoa tá usando alguma coisa ou não. Hoje em dia os hacks estão cada vez mais difíceis de serem detectados e fica dessa forma aí, né? Por isso que o jogo tá onde tá, infelizmente. E ainda falando de moderação e da staff no geral, o que você acha da moderação atual do jogo e da administração também? Sobre a moderação, não tenho assim muito o que falar, né? Eu nem conheço ninguém de hoje em dia, mas tipo assim, eu tenho alguns assuntos assim, polêmicos e tal, sobre a moderação. Às vezes eu tento passar um pouco de pano pra eles, assim, que é alguma das críticas assim que sempre levantam, não modera, fica jogando e tal, né? E isso aí, como eu já disse antes ali, né? É uma das coisas assim que desmotiva também a ser moderador, né? Claro, tem aqueles papos de ter os moderadores que gostam, né, de ser o bambambam ali, né? Mas nessa época, assim, eu nunca fui de interagir muito com a moderação, então não sei muita coisa. Sobre a administração, assim, também não tenho muito o que falar, assim, basicamente ela só tá lá existindo, assim, assistindo o jogo decair, né? O jogo tá vivendo, assim, da boa vontade, né, da staff, né? Porque, pelo que eu sei, vários staff, eles assumem papéis, né, que eram de administradores antigos. Tipo, eles fazem pelo, fazem eventos, postam nas redes sociais, né, fazem aqueles textinhos bonitos, assim, pros eventos, né? Fazem arte e tudo mais. E aí a administração de verdade, né, ela tá pequena, né? Deve ter no máximo uns 3 funcionários. Tipo, eu só lembro de 2, mas talvez tenha mais. Daí eles não tem muito assim pra onde o jogo crescer, porque tem pouco administrador, eles têm que fazer a parte burocrática. O Tigronet deve ser o único programador lá, fica atualizando o anti-hack dele todos os dias, e aí não tem muito espaço assim pra atualização, coisa nova no jogo, né? Então o jogo só tá vivendo da boa vontade da comunidade, pelo amor. Assim. Exatamente, né? O pessoal que ainda joga é o pessoal das antigas, o pessoal que ainda gosta do jogo e tá lá por nostalgia ou por alguma conquista que ainda quer obter. Mas jogadores novos quase não temos, né? É difícil alguém hoje em dia querer jogar o jogo dentro de tantos jogos que nós temos aí, tantas opções muito melhores para se jogar, não é mesmo? E a moderação é isso, né? Tem muitas pessoas que estão lá apenas por status, né? E que não fazem muita coisa, mas o pessoal tem que entender também que não tem muito o que ser feito, né? Como já foi comentado antes, os moderadores não têm ferramentas que ajudem eles a detectar um hack ou não, e eles ficam sempre nessa dúvida, né? O cara tá de hack ou não tá, tal, não tá, e acaba que não pode banir porque não tem certeza. E quando bane, acaba banindo infelizmente de forma errada e fica mal falado depois por causa disso. Por isso que tá cheio de moderadores privados, por isso que os moderadores criam contas novas quando começam a moderar, porque a pressão é realmente muito alta, né? Mas não podemos generalizar, tem muitos moderadores bons pra caramba aí que passaram pelo jogo também. Bom, e além de moderador, você também foi Map Crew, Sentinela, Fancorper,
Conta um pouco aí sobre como que foi a tua passagem por essas equipes também. Na verdade, assim, a minha passagem por todas essas equipes, elas se misturam um pouco, né? Então, é mais fácil, assim, eu dizer como é que começou, né? Lá em 2011, me chamaram pra ser mod. Na época, assim, na época que o Transformista era loucura, assim, né? Qualquer um podia virar mod, eu não interessava se tinha 18 não. Nem existia, né, a empresa Atelier 801, né? Era simplesmente um jogo como hobby, assim, do Tigronet da Melina. Daí existiam os super moderadores, eles contratavam quem quisesse, assim, né? Era muita panela, assim. Aí, em 2011, me chamaram pra ser mod, só que eu tive tive que negar, né? Porque na época eu não tinha internet, e aí não tinha como, né? Não ia poder ficar frequentando o jogo, né? Eu jogava em Lan House, então não tinha como. Depois eu fui descobrir, né, que na verdade eu ia ser mod para poder ser avaliador de mapa. Eu não ia ser qualquer mod, assim, eu ia avaliar mapa, né? Aí chamaram o Tui, daí ele virou moderador e avaliador de mapa. E no final do ano eu mandei um e-mail para eles, né, que eu já tinha internet, daí eu mandei e-mail, por favor, né, tem como reconsiderar e tal, né? E aí me chamaram, né, para ser avaliador de mapa. Esse cargo de avaliador de mapa era um cargo bem improvisado, assim, não existia no jogo, né? Não existia a Map Crew, né? A Map Crew só foi ser criada, acho que no outro ano, assim, em 2012, talvez, eu não sei direito. Aí por isso que misturou tudo, né? Então, tipo, eu virei, tipo, em 2012 virei Map Crew, virei moderador. Também era muito comum ser sentinela junto com o moderador, né? Eles chamavam esse de mod Sent. E misturou tudo, assim, né? Daí depois, quando criaram o cargo Fan Corp, né, tipo os animadores de sala, coisa assim, já virei também, porque eles estavam testando, e foi bem legal, assim. As equipes assim, que mais me marcaram, né, foi a Map Crew, que basicamente o pessoal envia os mapas, a gente avalia eles e coloca eles numa discussão, assim. A gente pega os melhores ali que a gente acha, bota em discussão, e os outros map crews discutem sobre aquele mapa se ele deveria ser fixado ou não, né? Eu gostava até de ser sentinela, só que, enfim, era basicamente ficar procurando tópico irregular e tal, né? O que me animava é que eu moderava os fóruns ali da seção sugestões e da seção de mapas, né? Que era a seção que eu mais frequentava. Então, basicamente, como eu sempre lia aquelas sessões, então, né, não custava moderar, né? Eu lembrei também que tinha um cargo que ele se chamava auxiliar de sentinela. Era um cargo assim que foi feito de forma improvisada lá em 2011. Era como se fosse o sentinela, né? Só que ele só moderava uma sessão. Foi aí que eu comecei, né, a moderar a sessão do editor de mapas. Eu não lembro se eu já moderava a sessão de sugestões, né? Mas era bem legal assim que daí quando tu entrava na sessão aparecia o nome, né, do auxiliar responsável, enfim. E também era um cargo que tinha cor, era uma cor roxa, então dá bastante destaque. Caramba, tu entrou nos cargos ali, então bem no comecinho, né, eles recém tinham aparecido no jogo, e tu então foi um dos primeiros aí a assumir essas posições, bem bacana. E o fórum é outra coisa, né, que tá bem parada, né, eu vejo que muitas pessoas deixaram de participar do fórum do jogo, né, porque talvez não seja mais tão interessante para a comunidade, né? Também tinha muita treta lá, essas tretas acabaram vindo agora pro café, né? O café que é um fórum entre aspas, dentro do próprio jogo, né? Acaba comportando boa parte da comunidade que antes utilizava o fórum lá do site e também foi um motivo aí para ele decair bastante. E não para por aí, né? Tu também foi parte da equipe de Module, ou melhor, tu é parte, né? Atualmente você participa dela. E tu foi responsável por criar minigames muito conhecidos no jogo, né? Como o Circuit e o Uno. Eu pessoalmente joguei muito o Uno TFM, é um minigame que eu acho muito divertido. E eu queria saber um pouco aí sobre como que é fazer parte dessa equipe. A equipe a Module Team, né, foi a equipe assim, que eu mais gostei de participar. Primeiramente, né, ela não é staff, né, eles não consideram staff, porque daí entra naquela regra que daí qualquer um pode entrar nessa equipe, né, não precisa ter 18 anos, mas eu já tinha 18 anos na época, então de qualquer forma eu já poderia entrar. Ela não tem cobrança nenhuma, assim,
assim, do tipo, tu precisa programar tantos minigames e tal, né? Não tem nada. Basicamente, tu pode entrar ali e colocar tuas ideias em prática, né? Todos os projetos, assim, que o cara sonhar no jogo, o cara pode fazer quando tá nessa equipe. Vários eventos, né, foram criados nessa equipe, né? Eu fiz um, né, junto com o Ash Ketchum. Daí, quando eu entrei, eu ia criar um minigame chamado Paint Wars. Era basicamente um Splatoon em 2D, assim. Tu tinha que colorir o máximo de pisos. Isso antes de existir o Splatoon, né? Só que na época meu notebook foi roubado, assim, e aí eu perdi todo o projeto. Daí eu criei um novo minigame chamado Circuit. Ele é inspirado no Mario Kart e também um jogo chamado Speedrunners. Daí eu fiquei muito feliz, assim, porque a gente, quando vai testar o minigame, né, a gente coloca numa sala, roda o minigame na sala, e quando todos os jogadores saem da sala, o minigame deixa de rodar, né? Ele sai, a sala vira uma sala normal. Só que eu fiquei muito feliz que daí eu coloquei o minigame pra rodar na sala, e aí quando eu voltei no outro dia, eu tinha ido dormir, fui acordar de manhã, assim, o jogo tava rodando ainda. Foi aí que eu vi que o pessoal gostou, assim, fiquei bem feliz. E aí eu corri pra transformar num minigame oficial, né? Depois eu parti pra outro projeto, que era o Uno TFM, que era um projeto, assim, que eu sonhava, assim, desde a época de escola, assim, que era fazer um minigame de Uno, que o pessoal adora Uno, só que também colocar um monte de regra maluca, assim, e possibilidade do pessoal customizar, né, as partidas. Eu tinha uma lista com uma infinidade de regras, assim, que eu tinha achado na internet, né, e várias também que eu tinha criado, e foi bem gratificante, assim, poder ver o pessoal jogando, testando as regras e tal, e era bem legal ver a reação. Aí eu sabia se as regras eram boas ou não, né, eu ia ajustando, via se era injusto ou não, né, foi muito legal. Até hoje eu tenho uma ideia de lançar um Uno fora do Transformice, né, quem sabe um dia aconteça. É uma ótima ideia essa de criar um Uno fora do Transformice, porque as opções que nós temos de Uno online aí não são muito boas, né? Eu acho que oficialmente a única empresa que pode estar postando esse jogo é a Ubisoft. Ela até tem lá, pago o jogo, inclusive. Só que ele é muito mal feito, assim, não roda em qualquer computador, sabe? Um jogo que devia ser simples e... No celular tem o Uno também. No celular o Uno já funciona um pouco melhor. Eu gosto do Uno do celular. Mas do computador é realmente bem ruinzinho. Não sei se outra empresa pode estar fazendo esse Uno. Eu não sei se você pode estar criando um assim. Talvez você crie não chamado por esse nome, mas algo com outro nome, já que o seu Uno é muito diferente do Uno original, né? Tu traz várias mecânicas e várias formas diferentes de jogar. Então talvez se tu criar um jogo novo, né? Pô, seria algo bem interessante também. Bom, e depois de participar de todas essas equipes, isso influenciou você em alguma coisa na sua carreira ou na sua vida pessoal? Foi bem gratificante de participar de tantas equipes, assim, né? Uma coisa que só foi possível isso porque, né, o pessoal tinha bastante confiança em mim, assim, eu, né, nunca fui de espalhar fofoca, coisa do tipo, então se sentiam confortáveis em me convidar para todo tipo de equipe, assim. Inclusive foi bem fácil de entrar em todas as equipes porque, assim, basicamente eu enviava o formulário como protocolo, aí eles discutiam um pouco e eu já podia entrar, né? Isso influenciou bastante, assim, a minha carreira, né? Porque hoje em dia eu trabalho como desenvolvedor, né? Eu fiz faculdade de computação, né? Tudo começou porque eu queria criar mapa, queria criar joguinhos dentro do jogo, né? Criar minigame e tudo mais. Quero ser desenvolvedor de jogos, né? Colocar aquele meu projeto pra frente, né? Quem sabe? Olha só que bacana, né? Então o Transformice, ele te fez abrir o olhar aí e perceber qual área, né, que tu se adaptaria melhor para começar a trabalhar em cima. E isso é bem legal também. E com esse currículo que tu tem aí, de ter entrado em tantas equipes, eu acho que se tu se candidatar até mesmo para ser um administrador, quem sabe tu consiga, hein? Atualmente eu acho que só tem 2 lá, né? O Tigronet e a Matza, já que a Mad Beluli ela saiu. E sinceramente eles não estão conseguindo cuidar muito bem do jogo não, acho que precisa de uma pessoa nova lá. Enfim, tu ainda joga o jogo? E qual o impacto que tu considera que tu teve dentro do Transformice? Assim, eu não jogo mais o jogo de fato, né? Eu entro uma vez ou outra, assim, pra matar a saudade, olhar como é que estão os minigames, né? Porque eu ainda acho divertido, né? Jogar o Uno ali. Mas jogar de fato, assim, não jogo. Tanto que eu tô ainda com menos de 10 mil first. Eu entrei recentemente, eu quase peguei 10 mil first, né? Eu tô com 9999. Aí eu resolvi parar pra ficar nessa, assim, ficando quase, né? E
E né, tu perguntou o impacto que eu tive no jogo. Olha, eu acho que esses dois minigames que eu fiz, assim, deve ter dado bastante impacto, assim. Uma coisa também que eu gostava muito na época que eu fazia mapa, era fazer mapa assim, conceitual, né? Basicamente pegava uma ideia e eu transformava, assim, num mapa bem simples, assim. Porque, número um, é que eu também não tinha tanta paciência para fazer um mapa tão elaborado e também a gente não tinha tanto recurso, não podia colocar tanto piso, assim, né? Mas eu gostava de fazer, assim, mapa que era, tipo, aquilo, né? Era aquela ideia, né? Isso aí eu acho que também coloca dá um pouco de inspiração, né? Para os outros criadores de mapa, né? Eles olham, assim, aquela ideia e podem aplicar aquela ideia no mapa deles, né? Assim como eu fazia com o Temple, né? Eu pegava algumas ideias, assim, que ele apresentou e criava alguns mapas com base naquilo. Feliz, assim, que às vezes o pessoal me reconhece ainda no jogo, né? Claro, principalmente porque por causa do nick chamativo, né? Ninguém, assim, é bem fácil de lembrar. Mas também, um pouco também por causa da minha participação no jogo, né? Moderando, fazendo minigame, um pouco por causa do área, né? Querendo ou não, né? Mas daí é isso. Pois é, cara, o teu perfil tá travado ali no 9.999, cara. Bora pegar esses 10 mil. Eu lembro que eu entrei no jogo no meio do ano e teu perfil tava assim, e tá assim até agora, cara. Mas enfim, foi pelo jogo que eu consegui o teu contato, né? Um amigo meu, o RX0, inclusive um abraço pra ele aí, ele me avisou que tu tava online e era uma pessoa que eu tava querendo muito entrevistar, então eu não perdi a oportunidade, né? Fui lá, te chamei e que bom que deu tudo certo. Mas não podemos negar que tu é muito autêntico no jogo, né, mano? Tu fez tantas coisas assim, únicas, tu realmente fez parte da história desse jogo e isso é muito legal. Dizem que ninguém é perfeito, mas eu acho que encontramos uma exceção aqui hoje. E falando de pessoas que fizeram coisas incríveis, fala aí pra gente quem que foram os seus maiores ídolos, suas maiores inspirações dentro do jogo. Eu tenho, assim, duas grandes inspirações no Transformice, né? Um deles é na parte de mapas, que é o Temple. Eu não sei se é Temple ou a Temple, né? Foi uma grande inspiração, assim, na parte de mapa, porque ele fazia uns mapas mirabolantes, assim, coisa de engenheiro, assim. E me inspirei bastante, assim, pra fazer meus mapas. Tem um que é muito conhecido, que é um mapa que os ratos, eles teleportam. Tipo assim, tu pisa num piso ali e ele teleporta pra outro. Isso aí, ele foi feito com base num dos mecanismos que o Temple desenvolveu. E outra grande inspiração que eu tenho é o jogador Rafael F. Silva. Hoje em dia eu já não tenho mais contato com ele, mas ele era bastante conhecido, assim, por programar coisa e tal. Ele programou umas coisas bem malucas, assim, pro jogo. Ajudou bastante a moderação. Aí eu segui essa área de desenvolvimento, programação, assim, mais ou menos pensando assim, quero ser tão bom assim que nem ele, assim. E essas aí são as minhas inspirações aí. O Rafael F. Silva eu não cheguei a conhecer, mas o Temple eu ouvi falar que o cara era foda, mano. Na questão dos mapas e tudo mais, o cara era muito bom. E agora eu queria saber quais que foram os momentos mais emocionantes e memoráveis que tu teve enquanto jogava. Tu que joga desde 2010, deve ter passado por muita coisa, né? Então conta alguma dessas coisas aí pra gente. Eu não lembro, assim, de muita coisa, mas tem uma coisa, assim, que eu acho que é curiosa, assim, que fez bastante diferença, assim, no jogo. Lá em 2010, quando eles estavam traduzindo o jogo, eles traduziram também a palavra xamã, que a gente conhece no jogo como SH, né? Em inglês. Aí eles traduziram xamã pra, como é falando em português, né? Com X e escrito xamã. Os jogadores acharam isso aí acharam estranho, a palavra xamã com X. E aí, sei lá, não deu nem uma semana direito, eles mudaram pra xamã com SH. E aí ficou assim pra sempre. Aí eu sempre achei esquisito. Hoje em dia, por exemplo, eu conheço outros jogos aí que tem várias classes, né? Por exemplo, classe guerreiro, classe mago, aí tem classe xamã. E eles sempre escrevem xamã com X, né, em português. Pô, o Transformice também poderia estar 100% em português, né? O pessoal, ele achou estranho, só que acho que era questão de acostumar. Podia deixar um pouquinho mais de tempo, acho que os jogadores iam se acostumar, né? Mas é isso. Eu lembrei também que lá no ano passado, né, os moderadores, eles podiam colocar música na sala. E era muito legal, assim, jogar, principalmente de madrugada, que um moderador ou outro, assim, fazia uma festa, balada, assim, e botava pra tocar música. É bem legal, assim. Assim, um momento que eu lembro, assim, de cara é quando eu tava fazendo um mapa. E era um mapa, assim, que eu tava fazendo pro primeiro concurso de mapa, que era da categoria Vanilla. E aí, quando eu fui testar o mapa, né? Aí eu vi que eu não tava sozinho no editor. Tinha um outro jogador ali, né? Era um moderador, né? E aí eu perguntei pra ele, né? O que ele tava fazendo aqui, né? E aí ele, só tô olhando, né? Enfim, eu achei bem inusitado, assim. E eu acho que deu bastante sorte, que depois
eu ganhei esse concurso com aquele mapa que eu tava fazendo. Aí fiquei em primeiro lugar. Hoje em dia o mapa já não é tão conhecido, mas na época ele ficou até rodando na Vanilla e tal. Foi bem marcante pra mim, assim. Daí teve uma vez que um moderador ele me baniu, né, por 0 horas com o motivo: alguém tem que ser xamã. Ficou bem icônico, assim, e o pessoal da minha tribo não deixou esquecer. Aí, falando na tribo, tinha um membro que ele passou, assim, a me chamar de Noni, né? Porque, enfim, me chamar de ninguém o tempo inteiro era meio complicado, né? Daí todo mundo da tribo me chamava de Noni, né? Eu respondia, e aí acabou pegando esse apelido também, né? Tipo, o apelido do apelido, né? Noni. E eu uso até hoje esse apelido pra tudo que eu uso, assim. Tipo, qualquer jogo que eu entro, eu uso Noni, e não mais ninguém. Essa história da tradução, né, do nome xamã é algo realmente que é bem falado até hoje. E é engraçado, né, que a comunidade conseguiu manter o nome antigo, né, que eu acho que já era algo meio que cultural ali dentro do jogo, então a comunidade quis manter. E ficou legal, eu acho mais bonito xamã do que xamã com X. E esse banimento foi uma sacada muito boa do moderador, né? Ninguém foi banido por 0 horas. Motivo: alguém tem que ser o xamã. E pra finalizar, e não menos importante, conta pra gente uma coisa que ninguém sabe sobre você. Uma coisa assim que eu acho que bastante gente deve saber é que existia uma tribo no Transformers chamada Activia, né? Eu era dono dessa tribo e o nome dela, né, foi feita tipo uma piada, que era uma piada que quando uma pessoa pega first é porque ela cagou, né? Cagou demais e tal. Então eu fiz a tribo tipo Activia pra ser tipo assim o poder, né? Poder firstar assim é mais fácil. E aí bastante gente gostou, assim, se juntou à tribo e tal. Foi uma da melhor época assim do jogo, assim, que conheci bastante gente legal. Daí, só que tem uma coisa que ninguém sabe, é que eu nunca tomei Activia. Então, uma coisa que eu fazia no jogo, assim, a gente tinha bastante coisa, assim, que era tipo uma campanha. Cada um usava um avatar diferente de um garoto propaganda da Activia, né? Então, basicamente, a gente fazia propaganda no jogo de um produto, né? Que eu nunca usei. Fica aí a minha confissão. Eu lembro dessa tribo, cara, Activia. Eu não sabia que ela era tua. E muito menos que tu criou uma tribo com esse nome e nem sequer nunca tomou Activia. Que negócio aleatório, mano. A Activia devia te pagar por toda essa divulgação que tu fez pra ela dentro do jogo, né, cara? Sem dúvida alguma, essa era uma curiosidade que ninguém sabia. E é isso então, muito obrigado por ninguém ter aceito participar da entrevista, obrigado também ao RX0 por ter me ajudado com as perguntas e a todo mundo que assistiu até aqui. Caso você queira ver mais entrevistas de Transformice, eu vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo, mas não se esqueça de deixar um like antes de sair e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Considere também se tornar um membro, assim você ajuda o canal e ainda ganha diversos benefícios. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu, falou, fui! Dancing.